Olá, eu sou Juliana e esse é o Mistérios com Juliana. E hoje eu tô aqui pra falar de algumas das minhas séries preferidas de mistérios aconchegantes barra mistérios, porque nem todas são aconchegantes, a gente vai discutir isso aqui. Eu acho que sim, algumas são muito famosas, outras eu acho que não são tão conhecidas assim. Eu não vou colocar aonde você pode encontrar ela, porque eu estou partindo do pressuposto de que todo mundo tem o Google em casa e pode jogar. Até porque todo dia as coisas entram e saem de streaming, então a minha cabeça não está preparada emocionalmente para isso, tá? Mas bom, eu vou começar com o que eu acho que é o maior clássico de todos e o mais óbvio, o Poirot de Agatha Christie, que foi desde os anos 80, do final dos anos 80 até 2010, 2015, se não me engano, em que eles realmente fizeram todas as histórias do Poirot, incluindo contos, incluindo alguns, na verdade, alguns dos contos eles juntaram para dar uma história inteira. Mas alguns dos episódios são, a maioria dos episódios é de 1 hora, e daí quando a gente chega naqueles livros bem grandes mesmo, chegam a ser um filme cada um. Então a gente tem os mesmos atores interpretando o Poirot, o Hastings, o Japp e a Miss Lemon durante todos esses anos. Não que eles todos os outros personagens apareçam em todos os episódios, mas eles estão ali e a gente tem todo esse arco da história, o que é muito legal. A gente vê de fato eles envelhecendo, a gente tem esse apego emocional aos personagens. E pra mim a gente tem a única versão aceitável do Poirot, porque o David Suchet, gente, olha essa carinha linda. Gente, esse homem nasceu pra ser o Poirot, entendeu? O que é engraçado, eu tava lendo uma entrevista com ele, que ele falou, ele inclusive tem livros escritos sobre como foi interpretar o Poirot durante todos os anos. Sim, gente, as quantidades de histórias incríveis que tem sobre essa série, de fato dão vídeos longuíssimos, porque assim, eu virei meio que obcecada e eu sei toda a trivia agora, entendeu? Mas assim, tipo, ele se deu o trabalho de, quando ele aceitou o papel, de fazer uma lista. Ele pegava os livros, fez uma lista de todas as coisas que o Poirot tinha que fazer, e ele faz questão de fazer com que isso apareça nos episódios. Então ele de fato estudou muito. Antes de gravar cada episódio, ele lia o livro, ele anotava coisas importantes pra garantir que ia estar na história, mesmo se elas não estivessem no roteiro. Eu sou, de fato, obcecada com esse seriado. Inclusive, na última vez que eu fui pra Londres, a gente foi ver o prédio dele, porque eu achei que era importante eu ver esse prédio que estava no seriado, entendeu? E, inclusive, a gente ficou meio decepcionado quando chegou lá, mas tudo bem. O que eles fizeram que eu acho bem interessante nessa série, eles tiveram todos os episódios entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, toda a decoração vai ser sempre Art Deco, porque de fato transmitido essa época, e para não ter problema em questão de tipo, tempo e tudo mais. Eles colocaram tudo na mesma época. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Recomendo a todos que assistam. Inclusive, esse eu posso dizer, esse tem todos os episódios no YouTube. Então, tá aí, você pode botar legenda ainda. Legal, fica a dica. É o único que eu vou dizer isso. O segundo eu vou meio que falar de duas séries que eu vejo elas meio que da mesma forma, assim. São duas séries inglesas também. Uma delas passa num canal, a primeira que eu vou falar é Father Brown, que sim, é o pai do Rony, de Harry Potter. E passa em um canal que tem na net, porque eu e minha mãe a gente gosta de assistir. Mas ele é baseado nos livros do Chesterton, que é um autor contemporâneo à Agatha Christie. Ele também fazia parte do clube dos detetives, dos autores, e é um padre que mora numa vilazinha no Cotswolds, na Inglaterra, ou seja, no interior da Inglaterra. Inglaterra, que não é um país católico, então ele resolve crimes com as pessoas que estão ali perto dele. Eu acho muito queridinho. Não é o seriado que mais investe nas coisas, assim, mas é um seriado da BBC, que é a TV Cultura deles, mas no caso eles têm muito mais dinheiro que a TV Cultura, eu não tô questionando isso, mas assim, não é um seriado que é pra passar de tarde na programação, então não tem muito dinheiro investido. Mas tá há muitos anos, eu acho bem divertido, eu gosto de ver, eu acho que as atuações são boas. O outro é Agatha Racing, que também é uma série de livros, não tão antiga quanto do Chesterton, mas ela era uma mulher que trabalhava com relações públicas em Londres, fez muito dinheiro. Ela resolveu se aposentar cedo, se muda também para uma vila nesse mesmo interior, e ela começa a resolver crimes. Ela não é uma pessoa muito agradável quando ela chega lá, mas ela vai se apegando às pessoas da vila e tudo mais. Ela adota um gato e eu acho bem divertido.
As últimas temporadas não são tão boas porque eles tiram alguns dos personagens que eu gostava. Mas o início da série eu acho que vale a pena assistir. É bem assim, o mistério da semana tem sempre a resolução. Eu acho que isso é importante. A maioria desses episódios, não todos, mas por enquanto, todos os que eu falei até agora são assim, o mistério da semana e ele resolvido naquela semana. Você não precisa esperar, tá? Também super recomendo. O próximo, eu acho que o mundo inteiro já viu, é o Only Murders in the Building. Que, eu vou ser bem sincera, eu só assisti a primeira temporada. Porque uma atriz que ela não é atriz, gente, é por isso que eu não aceito, que eu não gosto, entrou pra segunda e eu não consegui terminar de ver a segunda temporada. Mas eu adoro a primeira, eu acho muito legal, eu gosto muito da química entre os três, né? A primeira temporada eles moram nesse prédio, uma pessoa parece morta e por motivos diferentes que cada um dos três tem, eles começam a investigar o crime e eles fazem um podcast e eu amo como eles ficam sacaneando podcast de true crime. Eu acho que é engraçado. Eu tenho um pezinho que gosta de críticas de true crime, assim. Eu acho que a gente tá num momento em que muitos trabalhos, assim, estão aparecendo, então eu acho que vale a pena. Eu gosto da Selena atuando, entendeu? Eu acho ela boa ali. Eu gosto de todo mundo. Então, recomendo também, embora eu só tenha visto a primeira. Essa, no caso, não é o mistério da semana. Essa você só vai descobrir o quem matou no final da temporada. E bom, tem coisas do gênero. Às vezes, o meu problema com seriados assim é que às vezes tem episódio demais, sabe? Você não precisa de tanta coisa e começa a ser meio que uma encheção de linguiça desnecessária, mas tudo bem. Depois eu vim aqui falar de uma minissérie da BBC, que é o do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que pra mim, essa, tirando o Poirot do David Suchet, que eu já falei, essa adaptação é a melhor adaptação de Agatha Christie, de um livro dela, e pra mim é o melhor livro dela. Então, assim, eu super recomendo, é um elenco maravilhoso, entendeu? Eu sei que Paul Dark fazia sucesso com as mulheres, ele está nessa série, e... então, assim, eu acho essa série maravilhosa. É, pra mim, o melhor mistério de todos os tempos, assim. É o clássico, é o que dá... Quando você pensa, assim, quando alguém fala então, é uma história clássica, tem umas pessoas numa ilha e daí cada um começa a morrer e ninguém sabe quem matou. E não sobrou nenhum, não restou nenhum. É literalmente baseado nisso. Então, essa história é incrível, ela continua sempre surpreendendo. Eu já vi essa série, gente, eu vi essa série quando saiu. Eu vi 2 vezes com o meu namorado e eu vi com a minha mãe ano passado de novo, tá? Então eu já vi no mínimo 4 vezes. E eu posso ver de novo porque, assim, cada episódio é uma maravilha. Acho que são só 4 ou 5, é curtinho. E, meu, vale muito a pena. É muito bom. Pra mim é a melhor minissérie de todas, assim, dessas de mistério. O próximo que eu vou falar não é tão aconchegante assim. Embora E Não Restou Nenhum também não seja tão aconchegante assim. Mas é Broadchurch, que eu amo. Eu amo. Gente, só de pensar, olha pra esse pôster e vê esse elenco. Olivia Colman e David Tennant. E Jodie Whittaker também. Temos 2 Doctor Who's e uma rainha aqui. A história é bem simples. É uma cidade costeira na Inglaterra. Um menino de 10, 11 anos aparece morto. E daí a policial local, que é mãe de um amiguinho dele, começa a investigar. Só que eles não deixam ela investigar isso sozinha. Vem um policial de fora, que é o David Tennant, que ele tá acima dela. E daí eles meio que relutam um pouco no início. Ele não é a pessoa mais agradável do mundo para trabalhar com. E daí a gente passa a temporada inteira numa ansiedade para descobrir quem matou essa criança. E daí você vai acompanhando todos os suspeitos, e aí a gente vai descobrindo quem não foi, obviamente. E, cara, tem uma história que me dá um aperto no coração toda vez que eu penso, porque é um senhorzinho, não só um senhorzinho, ele é o Filch. Mas, cara, como eu amo essa série, eu acho ela maravilhosa. Tiveram, acho que 3 temporadas. Segundo, pra mim, é a mais fraca delas, mas a primeira temporada de Broadchurch, você não precisa ver mais nada depois disso, porque é resolvido no final daquela temporada. E é maravilhoso, muito bom, vale a pena. Agora, nem um pouco aconchegante, né? A gente tá falando de uma criança assassinada. Não é legal nesse caso. Mas, meu, outro que vale 1000 vezes a pena assistir, porque inclusive passaram na GNT, né? Na GNT que passou, acho que foi. Bom, tá aí, eu acho que é fácil de acessar essa. Outra que eu também amo, é um clássico dos clássicos de mistérios aconchegantes. Foi dos anos 80 até os anos 2000, que é o Murder, She Wrote, que com a Nossa Senhora Potts, de A Bela e a Fera, Angela Lansbury. Ela é uma senhorinha
que na verdade ela não, quando ela começou não era tão senhorinha assim, é porque antes as pessoas pareciam mais velhas do que elas eram. Mas ela é uma escritora, Jessica Fletcher, mora em uma ilhazinha chamada... É uma ilha, não sei se é uma ilha, é uma cidade costeira, mas bom, Cabot Cove, eu acho que é uma ilha. E, assim, gente, esse é o lugar mais perigoso do mundo, porque toda semana alguém na cidade vai morrer. E, assim, essa série tem 15 temporadas, então, gente, quanta gente já morreu. Inclusive, existem piadas de que Jessica Fletcher era uma serial killer, porque até quando ela viaja as pessoas morrem, entendeu? Mas eu acho maravilhoso. Quem gosta de atores antigos, assim, você senta, você... Meu, essa pessoa... O Kinnick de Grease aparece em 2 episódios diferentes e eu fiquei, meu Deus, é o Kinnick de Grease, sabe? Eu acho bem divertido. Inclusive, tem uma história, né, que a Angela Lansbury chamava atores de mais idade de Hollywood pra gravar no seriado, pra eles conseguirem horas pra conseguir aposentadoria. Ela fazia muito disso, então... Por isso que tem várias pessoas que são atores recorrentes e era justamente por isso que ela estava ajudando outros atores, o que eu acho bem legal. Nem todos os episódios são bons, mas eu acho queridinho, assim, então, aquilo que você bota na TV pra ver, e você fica, E tem uma série de livros gigantes sobre, que é baseado como se a Jessica Fletcher, se fossem as histórias, os livros escritos pela Jessica Fletcher, que são publicados até hoje. Eu acho que já tá no livro 45, sei lá, e eu acho bem legal. Agora eu vou falar um que meus pais eram viciados, que é o Monk, que ele também é bem caso da semana, o que eu gosto, assim como o anterior, ele era um policial em São Francisco, ele sofreu um trauma depois que a mulher dele foi morta, e ele tem transtorno compulsivo e algumas outras milhares de coisas que impedem dele voltar a trabalhar. E daí ele começa a auxiliar a polícia, sempre com o assistente dele. Então é sempre o caso da semana. O Tony Shalhoub, que muitas pessoas podem conhecer como o pai de Mrs. Maisel, que é o que ele fez agora, e eu acho que ele ganhou o prêmio por isso, inclusive. Ele ganhou vários prêmios pelo Monk, porque ele tá maravilhoso nessa série. E eu acho que vale muito a pena, é muito legal, é muito assim, tipo, você senta, você dá aquela divertidinha, assim. E com o Monk meio que vem o Psych, porque ele estreou, inclusive, nos Estados Unidos depois de Monk, eles botavam os dois casados. O Psych é um cara que, tipo, ele tem uns poderes muito de dedução muito grandes e algumas pessoas acham que ele é vidente. Então, ele não desmente isso, ele deixa as pessoas acreditarem. E ele trabalha com um amigo, sempre ajudando a desvendar crimes pra polícia de Santa Bárbara, eu acho. E eles têm um episódio que foi por causa desse episódio que eu acabei descobrindo o programa, e eu vou falar mais pra frente, porque no final desse vídeo eu vou falar o meu mistério preferido e o mistério que eu acho que é o mais obscuro, porque só das pessoas que eu conheço, só eu e uma amiga que conhecemos, então, não sei, aí vai todo mundo falar assim, eu conheço, mas, bom, pra mim ele é desconhecido, tá? Então, e Psyche tem uma ligação com o meu seriado preferido de todos os tempos, que vai ser o último que eu vou falar. Então fica aí. Depois, outro que eu acho que vale a pena eu comentar é um seriado que meu namorado me apresentou, que foi dos anos 90 aos anos 2000, se não me engano, no Reino Unido, que se chama Jonathan Creek. E o Jonathan Creek, ele é um cara que cria truques para mágicos. Então ele começa também a desvendar crimes por causa disso, pelos poderes de dedução dele, de pensar assim, mas assim, os de Jonathan Creek são sempre crimes absurdos, sabe? Tipo, tem um meme na internet que de vez em quando aparece que essa pessoa matou dando um tiro de arco, atirando com o pé. É literalmente desse seriado, entendeu? Ele tem uns casos absurdamente ridículos. Esse é mais comédia mesmo, mas eu também acho que vale a pena. Eu acho divertido, assim, eu assisti todos os episódios. A última temporada é mais fraquinha. O que eu gosto de séries inglesas, na verdade, é que as temporadas são pequenas, então você não perde muito tempo assistindo, sabe? Não é tipo um Monk que vai ter 20 episódios por temporada. Esse daqui tem 6, sabe? Eu acho que é uma forma melhor de gastar seu tempo. E agora eu vou falar do que pra mim é um dos seriados de mistério mais obscuros, porque é um seriado canadense do meio dos 2010, se não me engano, e que até onde eu conheço só eu e uma amiga vimos, e a gente tenta sempre convencer as pessoas a assistirem, que é Harper's Island. É o melhor seriado do mundo? Não. É uma ideia original? Não, é claramente inspirado em Não Restou Nenhum. Porque é uma mulher que volta pra essa ilha em que ela morava quando ela era mais nova, porque o melhor amigo dela de infância vai se casar e ela teve uma ruptura com todo mundo da ilha, então ela volta e tem vários convidados pro casamento na ilha e todo mundo começa a morrer. E daí a gente tá tentando descobrir quem é o assassino. É literalmente isso. É bem slasher mesmo, tá? Então essa daí eu já aviso que não é a coisa mais aconchegante do mundo. Mas é um mistério, eu acho interessante.
Eu fiquei surpresa no final. Eu me lembro de quando eu assisti pela primeira vez. Eu não sei se eu, com a minha cabeça de hoje, se eu assistisse pela primeira vez, eu ia ficar surpresa com quem é a pessoa que é assassina e tal. Mas eu fiquei na época, então eu sempre gosto e eu gosto de recomendar. Eu acho que é divertido. Inclusive, eu queria rever essa série. Tá aí, fica uma que eu acho curioso, eu queria rever. Bom, e agora eu vou falar do meu seriado preferido de todos os tempos, que começa meio que com um mistério, mas não é tão aconchegante assim não. Inclusive, eu acho bem terror mais pra frente, que é a minha série preferida de todos os tempos, Twin Peaks. Eu amo David Lynch. Eu sei que David Lynch não é nem um pouco aconchegante. Mas em Twin Peaks a gente acompanha o agente do FBI, o Agent Cooper, que chega na cidade de Twin Peaks, né, no norte, perto de Seattle, lá dos Estados Unidos, para tentar descobrir quem matou Laura Palmer. Laura Palmer, que foi encontrada enrolada em um saco plástico numa praia. Então a gente vai acompanhando não só o Agent Cooper, mas a gente acompanha a cidade e os personagens inusitados que moram lá. Eu acho que é assim que eu posso dizer. A série foi de 90 a 92. Inclusive, eu odeio o Bob Iger. Ele forçou o David Lynch a falar logo quem matou a Laura Palmer na segunda temporada. Na metade da temporada, que foi uma coisa meio absurda. Mas, em 2016, a gente teve Twin Peaks: O Retorno, que pra mim é uma obra-prima. Esse não é tanto um mistério assim, eu acho que isso é mais terror mesmo. Mas, assim, a primeira temporada de Twin Peaks pra mim é uma obra-prima. E uma obra-prima de mistério, de fato. O Retorno é maravilhoso. Mas é um outro caso e não é nem um pouco aconchegante. Acho importante, né, discernir aqui. A ligação de Psycho com Twin Peaks é que eles têm um episódio chamado Dual Spires, que vários atores de Twin Peaks acabaram encenando e é uma história meio que parecida, então a gente pode... Era o mais próximo que a gente tinha de um retorno de Twin Peaks até o retorno. Então eu acho bem divertido. E é o maior mistério, eu acho que pra gente é o maior mistério quem matou a Odette Roitman. Mas assim, quem matou a Laura Palmer é algo extremamente conhecido. E pra mim é maravilhoso e é o melhor seriado de todos os tempos. Então é isso, esses foram alguns dos meus mistérios preferidos de seriados, mas eu queria saber de vocês, porque assim, tem milhares, tá? Milhares de crimes da semana, e eu deixei eles fora da lista porque eu tentei fazer um apanhado mais conciso. Mas fica aí, eu queria saber de vocês também, tem alguma coisa que eu esqueci, tem alguma coisa que eu não conheço? Bota aí embaixo, por favor, e até a próxima. Tchau!